Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, externo nesse momento a minha gratidão ao Deus do meu louvor, ao El Shaddai, e esta gratidão também se estende a cada comentarista, a cada companheiro que nos ajuda, nesta obra, orando por nós, ao nosso amigo, nosso redator Edgar Melo, e a todos os internautas, a todo ouvinte, a todo participante, desta maravilhosa obra que é o Leitura Diária. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui em mais um episódio, do nosso Leitura Diária. Tá? Vamos estar comentando, para colaborar com o assunto que vai ser tratado no próximo domingo, dia 21 de fevereiro de 2021, lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Pois bem, meus amados irmãos, o texto maior, o texto áureo, está em Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A verdade prática da lição, que eu quero também ler, diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. Isso por si só merece a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. No Leitura Diária, na segunda-feira, Josué capítulo 1, versículo 8, a Bíblia é o nosso manual de instrução para a vida. Na terça-feira, Marcos capítulo 7, versículo 13, o Senhor Jesus chama as Escrituras Sagradas de palavra de Deus. Na quarta-feira, Lucas capítulo 4, versículo 4, o poder da palavra de Deus é capaz de vencer o diabo. Na quinta-feira, Efésios capítulo 6, versículo 17, a Bíblia é chamada de espada do Espírito. Na sexta-feira, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. A palavra de Deus é divinamente inspirada e apta para nos ensinar. E hoje, no nosso comentário da leitura diária, sábado, dia 20 de fevereiro de 2021, que tem como o tema: a palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de transformar vidas. Hebreus, que tem como texto base a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que eu gostaria de ler para comentar com os meus amados irmãos, que nos diz a seguinte expressão: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Glória ao nome do Senhor Jesus. É exatamente o nosso tema de hoje, que vai estar falando sobre a palavra de Deus, que é viva e poderosa e é capaz de transformar vidas. Eu gostaria de comentar, iniciando assim, nesse comentário, ler a declaração que está em nossa declaração de fé da Assembleia de Deus. Amém? Que nos diz assim: cremos e confessamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus. Aí nós temos aqui como referência Apocalipse 1 e 1, dada pelo Espírito Santo, Apocalipse 1 e 1, e temos 1 Coríntios capítulo 2, versículos 13 e 14, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de palavra de Deus, conforme nós já citamos Marcos 7 e 13, que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Toda a Escritura Sagrada, ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Isso significa que
toda a Escritura foi inspirada ou soprada por Deus. Glória ao nome de Jesus. E que o que a distingue, né, meus irmãos? Se ela é inspirada e foi soprada por Deus, ela se distingue de outra qualquer literatura que exista na face da terra, né? Assim, o seu caráter é sui generis. É uma palavra latina, né? Seu caráter sui generis. As escrituras sagradas, elas são de origem divina. Seus autores humanos foram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Glória ao nome de Jesus. Deus, ele soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história cuja cultura influenciou na composição do texto. Esses homens não foram usados automaticamente. Eles foram instrumentos usados por Deus, cada um na sua própria época, né? Com o seu próprio talento. A inspiração da Bíblia, ela é especial e única. Não existe na face da terra nem outro livro, né, que seja capaz de conter tamanhas verdades. E nós cremos, né, ainda na nossa declaração de fé, né, que sendo a Bíblia na sua totalidade a revelação de Deus para a humanidade, né, a inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe um livro mais inspirado do que o outro, ou também menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Aí eu quero citar Isaías capítulo 8, versículo 20. Ela também é inerrante e completa e também é a infalível palavra de Deus. Né? Salmos capítulo 19, versículo 7. A lei do Senhor, ela é perfeita. A palavra de Deus que não pode ser anulada. E a Escritura que não pode falhar. Glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, é exatamente com essa afirmativa, né, que o nosso comentarista ele fez questão de trazer esse ponto tão importante da autoridade da palavra de Deus. Aqui ela está sendo apresentada como uma palavra viva. O escritor hebreus ele diz que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. No comentário de sábado nos diz assim: a palavra de Deus é viva e poderosa e capaz de transformar vida. A Bíblia ela vai, né, trazer muitas e muitas situações, muitos e muitos exemplos de pessoas que foram transformados pelo poder da palavra de Deus, né? Nós poderíamos citar desde Gênesis até o livro de Apocalipse, trazendo esses comentários, né? Mas por conta do tempo, da eximidade do tempo, nós gostaríamos de nos limitar, né, a apenas a um exemplo, tá? Que a Bíblia fala de um homem que estava precisando de uma ajuda de Jesus. Ele chega ali para o mestre por conta do seu criado que estava enfermo, e ele diz: mestre, meu criado está em casa doente. E Jesus ele disse: olha, eu vou lá contigo e vou curar, né? E aquele cidadão romano disse: Senhor, eu também sou homem sob autoridade, não é? Eu não sou digno que tu entres em minha casa, mas pela autoridade que eu tenho, eu digo às pessoas que estão comigo: vai, e essas vão. Eu digo: elas venham, e elas vêm, né? Eu creio que se tu disser só uma palavra, né? A palavra de Deus que é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Jesus proferiu e imediatamente aquele criado, desculpe, ficou são. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, né? O profeta Ezequiel, né,
também fala da veracidade. Os profetas, eles falam da autenticidade dessa palavra. E o escritor hebreu diz que ela vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Glória a Deus, né? Glória ao nome de Jesus. Eu quero citar algumas características da palavra de Deus por conta do tempo, né? A palavra de Deus, ela é inspirada. Aí nós temos 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Glória a Deus, né? Falando de sua inspiração, né? Nós temos ainda que a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus revelada. Glória ao nome de Jesus, né? Deus, ele se revelou à humanidade. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o escritor, né, o evangelista João diz: e vimos a sua glória, esta palavra, este verbo, né, encarnado como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus também, ela como sendo a palavra de Deus, ela se distingue das demais palavras porque ela é inerrante, né? Ela não comete erros. Aí nós temos aqui Salmo 19, verso 8 e 9, né? Também posso citar Hebreus, capítulo 6, versículo de número 18, para a nossa meditação. É um prazer para nós, né, estar falando de algo tão poderoso, de algo tão impactante, como é a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, meus amados irmãos? E para nós se constitui exatamente essa alegria, esse privilégio de comentar sobre algo que é tão importante para nós, né? Que nos transmite vida. Quantas pessoas, né, nós conhecemos no nosso dia que tiveram as suas vidas transformadas pela palavra? Certo dia um homem estava passando, né, e alguém chegou para ele e perguntou: você conhece Jesus? E ele perguntou: quem é Jesus? Ele fez: é o homem que mudou a minha vida. E assim como ele mudou a minha vida, ele também pode mudar a sua. A palavra de Deus é viva e poderosa e é capaz de transformar vidas. Eu quero ainda citar como último exemplo um texto que está no capítulo de número 7, capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel, né? Aquela visão do vale de ossos secos, quando Deus, ele orientou ali o seu servo, o profeta, a trazer uma palavra sobre aquela visão, né? Na ótica humana não existia perspectiva, na ótica humana não existia condição, na ótica humana aquilo era impossível, mas o Senhor dos Exércitos, Deus da palavra, ele disse assim: profetize, profetize segundo a minha palavra, fale conforme eu estou mandando. E o homem de Deus, baseado naquela orientação divina, segundo a palavra do Senhor, ele disse: vale de ossos secos, assim diz o Senhor. Aleluia, não é? E sobre aquela palavra, aquele vale, houve um rebuliço, escutou-se um barulho como se de um exército, uma multidão de ossos, cada um se juntando aos seus ossos, e aonde não havia vida, né? Aqueles ossos se juntaram, aleluia. Segundo a palavra de Deus, cresceu pele, cresceu nervo, e ainda faltava o espírito, aleluia. E a Bíblia nos diz que, segundo a palavra de Deus, o profeta disse: vem espírito, vem dos quatro cantos, aleluia. E naquele momento o espírito veio e entrou naqueles, aleluia, mortos que estavam ali, né? E segundo a palavra de Deus, se levantou-se ali um exército grande e numeroso, segundo a palavra de Deus. Ela é capaz, aleluia, de penetrar, né, até as divisões da alma e do espírito, entre a junta e a medula, e aonde não havia vida, ela trazer vida para a glória de Deus. Eu quero aqui, meus amados irmãos, o tempo não dá, o assunto é muito extenso, é muito gratificante, empolgante para nós estarmos falando da palavra de Deus, mas eu quero agradecer, né? Desejar aos amigos e amados irmãos no próximo domingo uma boa aula, né? Que Deus abençoe, né? A lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus, né? Nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, tem esse compromisso, por isso nós nos esforçamos, né? De estar aqui trazendo sempre alguma coisa
para incrementar o teu estudo no domingo. Então, que Deus te abençoe, te dê uma boa aula, amém? Espero dentro de em breve estar em mais um comentário, né, do vosso irmão e amigo Jorge Araújo. Aqui eu deixo o meu abraço, as nossas felicitações, que Deus continue abençoando cada um de nós e até um próximo leitura diária, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.